Eu sou Ana Paula, sou professora de História e artesã da cidade de Currais Novos e hoje eu vou ensinar a vocês a como confeccionar esse cavalinho amigurumi. Eu escolhi essa peça para executar junto com vocês, pois ela possui um valor sentimental muito forte para mim. Em 2020, a cidade onde eu moro celebrou seu centenário e para homenagear essa data tão especial, eu escolhi esse amigurumi. A história de Currais Novos está ligada ao ciclo do gado. Os primeiros colonizadores do território do Seridó eram criadores de gado. E um deles era Cipriano Lopes Galvão. Ele recebeu uma data de terras próximo ao rio Totoró e, junto com a sua família, construiu uma fazenda. E depois, Currais de Pau a Pique. Daí, o nome da cidade viria a ser Currais Novos. A fazenda se localizava em um ponto estratégico. Constantemente, vaqueiros que viajavam pelo sertão passavam por ali. E aos poucos, ao redor da fazenda foi crescendo um pequeno povoado. Esse povoado foi crescendo, sua economia se desenvolveu, passou pelos ciclos do algodão e da mineração até se tornar a cidade que conhecemos hoje. E o cavalo, durante toda a história dessa cidade, esteve presente na vida dos cidadãos, seja no transporte de pessoas ou de mercadorias. A técnica que vamos utilizar hoje para confeccionar esse cavalinho se chama amigurumi. Ela é derivada do crochê, uma arte que é muito tradicional aqui na região do Seridó. Eu, por exemplo, pertenço a uma família de crocheteiras. Aprendi a tecer as minhas primeiras correntinhas com as minhas tias. Elas confeccionavam peças como panos de prato, toalhas, varandas de rede e assim sustentavam a nossa família. Eu entrei novamente em contato com esse mundo do crochê há mais ou menos 2 anos, quando eu conheci os amigurumis através de alguns canais do YouTube. A partir de então, eu me apaixonei por essa área, comecei a estudar, fiz alguns cursos, fui me especializando e esse hobby se tornou a minha fonte de renda. Para confeccionar o nosso chaveirinho, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Um fio, utilizado para crochê, na cor palha. Esse aqui tem o Tex 300, certo? E vocês poderão utilizar, fios de outros tipos, mais grossos ou mais finos, O que vai mudar na sua peça é que se for um fio mais grosso, a peça vai ficar maior. E se for um fio mais fino, ela vai ficar menor. Além disso, vocês podem também escolher outro tom. Esse fio aqui, ele é 100% algodão. Vamos usar também um fio na cor cappuccino, que é esse daqui, e um fio na cor preta. Vamos precisar também de correntinha para chaveiro, Esses materiais vocês encontram todos em qualquer armarinho. Vamos usar também alicates, para abrir a correntinha do chaveiro. Vamos utilizar uma agulha de crochê 2,5 e uma agulha de crochê 1,75. Vamos precisar também de um cortador de linha ou de uma tesoura. Vamos usar também fibra acrílica para fazer o enchimento da peça. Esse material aqui é antialérgico e também é lavável, O que vai facilitar na hora de higienizar a peça. Vamos precisar também de cola para tecido ou cola de silicone. Para fazer os olhinhos, nós podemos utilizar essas cartelas adesivas, essa aqui de meia pérola, preta, e temos essa aqui também, de olhinhos móveis. E uma agulha de tapeceiro para fazer a costura da peça. Nós vamos começar fazendo o nosso chaveirinho com um anel mágico. Ele é a base para a maioria dos amigurumis. Para fazê-lo, nós vamos passar o fio
no nosso dedo indicador, formando um X. Dessa forma. Agora, nós vamos inserir a agulha por baixo desses dois fios. Vamos laçar o fio de trás e trazer ele por baixo do fio da frente. Dessa forma. Ele formou aqui uma argolinha. Agora, nós vamos laçar esse fio de trás e trazer ele no meio da argolinha. Entre os dois fios que formam essa argola. Desse jeito. E aqui nós vamos ter um anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Para fazer o ponto baixo, nós vamos inserir a agulha por baixo desse fio aqui do anel mágico e por baixo desse fio aqui de trás. Vamos laçar o fio de trás e trazer ele para frente, por baixo do fio da frente, assim, formando duas argolas. Agora, nós vamos laçar esse fio aqui e vamos trazer ele no meio dessas duas argolas que estão na agulha. Laçou e puxa o fio no meio das argolas. E assim nós formamos o nosso primeiro ponto baixo. Vamos fazer o segundo. Laçou. Duas argolinhas. Laça novamente e traz o fio no meio delas. E temos o segundo ponto. Vamos repetir o processo até completar 6 pontos. Folga aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui os nossos pontos. Cada vezinho desse é um ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, nós vamos fechar o anel mágico, puxando esse fio aqui mais curto, mas a gente vai deixar ele um pouco aberto. Vamos fechar só assim. Agora, nós vamos fazer aumentos, ou seja, em cada vezinho desse, em cada pontinho desse, nós vamos fazer 2 pontos baixos, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto. E no final, nós teremos 12 pontos na nossa carreira. E aqui, né, esse primeiro ponto, como eu disse, ele é um pouco apertado. Mas é só ter um pouco de paciência que dá certo. Nós vamos inserir a agulha por baixo do vezinho, dos 2 fios. Assim. E vamos fazer o ponto baixo. Laça o fio de trás e traz ele por baixo desse ponto, formando 2 argolas. Agora, é só laçar o fio e trazer aqui pra frente. Vamos fazer do mesmo jeito agora no mesmo ponto. Insere a agulha onde a gente inseriu ela anteriormente. Aqui. Laçou o fio e traz ele para frente. Dessa forma. Fica com 2 argolinhas, laça e finaliza o ponto. E aqui nós temos o nosso primeiro aumento. Vamos repetir o processo até o final dessa carreira. Vamos folgar aqui. E é assim que a nossa peça vai ficar. Nós agora vamos fechar o anel mágico, puxando esse fiozinho. Segura a peça aqui com delicadeza e puxa o fio, assim. Fechando esse buraquinho aqui. Agora, nós vamos começar a marcar o início da nossa carreira, para a gente não perder nenhum ponto. Para isso, nós podemos utilizar esse marcador. Você pode usar o marcador ou esse fio que ficou solto. Você pode fazer de outra forma. Você vai pegar este fio aqui de trás, vai trazer ele para frente
e vai fazer o primeiro ponto da carreira. Então, sempre que você chegar aqui nesse ponto, você vai saber que foi o ponto onde você começou o seu trabalho. Ou você pode pegar também um fio de uma outra cor. E na próxima carreira, nós vamos fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento durante toda a volta. E ao final dessa carreira, nós já vamos ter 18 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Terminando essa carreira, nossa peça vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer 4 carreiras retas, ou seja, 4 carreiras sem aumentos, que é para dar forma ao rosto do nosso cavalo. Nós vamos puxar aqui o fio, vamos trazer ele para frente e ele vai ficar aqui marcando as nossas 4 carreiras. Então, até a gente concluir as 4 carreiras, ele não vai sair daqui. Agora, é ponto sobre ponto. Ao concluir as nossas 4 carreiras retas, é assim que a nossa peça vai ficar. Agora, nós vamos fazer uma carreira de 3 pontos baixos e um aumento. E no final dela, nós vamos ter um total de 30 pontos. Vou puxar o marcador aqui e vamos dar sequência ao trabalho. Na próxima carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento, e no final nós vamos ter 36 pontos baixos. A partir de agora, com esses 36 pontos baixos, nós vamos fazer 6 carreiras retas, sem aumentos. Vamos mudar o marcador de lugar e vamos seguir as nossas 6 carreiras retas. Pronto, concluídas as nossas 6 carreiras, é assim que a nossa peça vai ficar. O nosso chaveiro já tem uma forma definida. E agora nós vamos fechar a peça para poder fazer os outros detalhes. Nós vamos começar fazendo carreiras de diminuições. Vamos pegar o marcador, puxar ele para cá. Nós vamos fazer uma sequência aqui de 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou mostrar para vocês. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos que vocês já conhecem. E uma diminuição. Para fazer a diminuição, nós vamos pegar apenas a alça da frente desse ponto e do ponto vizinho a ele. Somente a alça da frente, assim, Nosso ponto não tem 2 alcinhas aqui, a da frente e a de trás. Nós vamos pegar apenas a da frente, dessa forma. Agora é só laçar o fio na agulha e puxar para frente, como se estivesse fazendo um ponto baixo. E fizemos a nossa primeira diminuição. Então, nós vamos fazer essa sequência até o final. Terminamos a carreira. E aí, vocês já vão perceber, que o trabalho vai fazendo essa curvinha aqui, e vai se fechando.
Na próxima carreira, nós vamos ter uma sequência de 3 pontos baixos seguidos por uma diminuição. Vamos repetir o processo até o final dessa carreira. E aqui concluímos a carreira. Agora, nós vamos começar a encher a peça. Nós vamos fazer isso aos poucos. A gente pega um pouco de fibra e vamos enchendo a peça. É interessante tomar cuidado para não encher a peça demais, porque senão esses pontinhos, ó, vão esticar e vão se abrir. E aí vai dar para ver a fibra que está dentro da peça. Só ir preenchendo os espaços, mas também sem deixar muito vazio, porque senão ele vai ficar assim, muito mole, não vai ter forma. Não vai ter a forma que a gente quer. Espalha bem. Nós não vamos encher a peça totalmente, porque senão vai ficar difícil de fechar. Encher ela mais ou menos até aqui, assim. E agora, vou puxar este fio. A nossa próxima sequência será de 2 pontos baixos e uma diminuição. E aqui concluímos a volta. A nossa peça já está ficando bem fechada. A gente coloca mais um pouco de enchimento. Preenche bem esses espaços aqui do lado. E continuamos. A nossa próxima carreira será de 1 ponto baixo e uma diminuição. E aqui nós terminamos a nossa carreira. Vamos terminar de encher a peça para poder fechá-la. Nesses momentos, vocês podem usar o cabo da agulha, que ajuda bastante. Ou então, um lápis. A próxima carreira será apenas de diminuições. Nós vamos fazer um total de 6. Agora, puxo o fio. E nós vamos deixar um fio longo para fazer a costura. Para fechar esse buraquinho aqui. A gente puxa o fio. Esse aqui nós podemos cortar. E agora nós vamos fazer um anel mágico invertido. Vamos lá. Aqui nós temos 6 pontos. Nós vamos fazer um movimento de vai e vem somente nessas alças da frente. Só na alcinha da frente. Então, fez aqui 1. Aí, no próximo, pela frente, por fora. 2. Aí, por dentro. Agora, a gente puxa e está fechado. Para garantir que isso aqui não vai se soltar, a gente insere a agulha aqui no meio e sai em qualquer lugar da peça. E dá uma puxadinha.
ele fica imperceptível, parecido com esse aqui. Aí a gente novamente insere a agulha na peça e sai em qualquer lugar. Agora, vamos cortar o fio. E a cabeça do nosso cavalinho está pronta. Agora, nós vamos fazer os detalhes do nosso chaveirinho. Vamos escolher o local dos olhos e vamos utilizar alfinetes para isso. E também essa cartela adesiva de meia pérola preta. Nós podemos utilizar também esse outro tipo de olhinho, que também vem em cartela adesiva, né? Só que a gente vai colar com cola pano ou cola de silicone, para garantir que não vai soltar. Então, nós vamos colocar os olhos do nosso amigurumi aqui nessa curvinha. E ele vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer a crina do cavalo. A crina vai ficar aqui, ó, na linha dos olhos. Mais ou menos aqui nessa carreira, né? A gente vai contar aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. E entre a 5 e a carreira 5 e 6, contando daqui pra cá. Porque nessa outra aqui nós vamos fazer as orelhas. Tá mais pra cá. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Nesses 4 pontinhos aqui, nós vamos colocar fios pretos com 10 centímetros cada. E é para isso que nós vamos utilizar a régua. Nós vamos aqui e vamos medir 10 centímetros de fio. Vocês podem colocar mais de 4, né? É opcional. Nós vamos utilizar uma agulha mais fina para prender, né, esses fiozinhos. Mas vocês podem, né, utilizar também a agulha de 2,5, né? Eu vou optar por essa aqui para evitar que fique algum buraquinho. Possa ser que folgue, né, um pouco ponto na hora que vocês forem colocar a crina, se utilizar a agulha de 2,5, né? Nós vamos pegar um fio por fio, certo? Vamos dobrá-lo ao meio, dessa forma. E aí, a gente vem aqui, ó, na carreira, por detrás do ponto e pega assim. Agora é só laçar o fio e trazer ele dessa forma. E aí, a gente dá um nozinho. Nós vamos fazer isso com todos os fios. Puxa assim pra prender direitinho. Pra finalizar, é só dar uma cortada para os fios ficarem todos do mesmo tamanho. E é assim que a nossa peça vai ficar. Agora, nós vamos fazer as orelhas da nossa peça. Para fazer a orelha do nosso cavalo, nós vamos utilizar uma agulha de 1,75 ou de 1,5. Aqui eu deixei o alfinete posicionado rente à crina do cavalo
E a partir dele, nós vamos contar 3 pontos. 1, 2 e 3. E aqui a gente insere a agulha. Agora, a gente retira o alfinete. Vamos pegar o fio, deixar um pedaço, assim, comprido, para poder prendê-lo. E vamos fazer uma laçada. Desse jeito. Agora, nós vamos fazer mais 2 pontos e vamos aproveitar para esconder esse fio aqui. A gente puxa ele aqui para trás e segura, assim. Agora, a gente sobe uma correntinha. Vamos virar a peça e vamos fazer 2 pontos baixos. Aqui, ó. Pega o ponto rente à agulha e faz. Agora, uma correntinha. Vamos virar o trabalho. E aqui nós vamos ter apenas 2 pontos. E vamos finalizar aqui com uma diminuição. E a nossa orelha está terminada. Agora, nós vamos cortar um fio longo. Aqui. Puxar o fio. E vamos trazer esse fio aqui para baixo. Só passando ele aqui na borda da orelhinha. Assim. E para evitar que solte, a gente vai dar um nozinho. E agora é só cortar. E é assim que vai ficar a orelha do cavalinho. Agora, repita o processo para fazer a outra. Agora, nós vamos fazer esse detalhe aqui. Para fazer esse detalhe aqui, nós vamos tecer uma quantidade de correntinhas, né? Que faça o contorno do rosto do nosso chaveirinho, né? Como as peças de artesanato nunca saem iguais, né? Não existe uma medida exata. Nós vamos ter que ir fazendo e medindo, né? O comprimento até dar certo. Eu vou ensinar a fazer a correntinha. Nós vamos passar o fio em volta do nosso dedo, formando um anel, assim. Agora, só puxar esse fio. Esse é um método, assim, que eu considero ser mais fácil de fazer, mas existem outras formas. E aqui, nós vamos fazer 20 correntinhas com a agulha 1,75. Para fazer a correntinha, nós vamos laçar o fio e passar ele dentro do anel que estava na agulha. Dessa forma. Vamos prender as correntinhas em torno do cavalinho, com um ponto baixíssimo. Puxa, deixa um fio longo. Dá pra gente prender essa peça dentro da cabeça. Aqui, ó, a gente insere a agulha e sai em qualquer ponto aqui de baixo. Desse jeito. Ajusta. Esse fio nós cortamos. Esse outro aqui também bem rente.
Não se preocupe que ele não vai soltar, porque nós fizemos um nó corrediço inicial. E agora, nós vamos bordar os detalhes do focinho com a linha preta. Para fazer o focinho do cavalinho, você vai cortar um fio preto de mais ou menos 15, 20 centímetros e vai bordar 2 tracinhos aqui, rente ao anel mágico, né? Esses tracinhos, eles não precisam necessariamente serem retinhos, ok? Agora, nós vamos colocar a correntinha do chaveiro. Para isso, nós vamos utilizar 2 alicates. Eu vou utilizar esses dois porque eu acho mais simples. Um eu uso para segurar essa correntinha e o outro eu uso para puxar. Depois de aberta a argola, nós vamos vir aqui no centro da cabeça do nosso chaveiro e vamos colocá-lo. A gente pode fazer assim. Aperta aqui um pouco e ela sai aqui do outro lado. Desse jeito. Com alicate a gente fecha, aperta para evitar que soltem. E passa essa parte aqui por dentro da peça. E está pronto o nosso chaveirinho.